de fato são crianças ali com características de dificuldade de aceitar ordens, com comportamento mais agressivo, ativo, por vezes incomodando seus colegas, e que de fato são crianças que no ambiente escolar, no ambiente dentro de casa, geram muito incômodo por um comportamento que desrespeita o limite dos outros, tende a ativamente procurar o incômodo. Então, é algo muito comum, afeta até 11% das crianças e que geralmente vem com outras condições e que o tratamento, seja médico ou psicológico, leva a uma melhora expressiva. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Formare Talks, podcast da Clínica Formare, um espaço dedicado a falar sobre ciência, comportamento e desenvolvimento humano, de forma leve, acessível e baseada em evidências. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas entre pais, educadores e profissionais da saúde, o transtorno opositor desafiador, conhecido como TOD. Muitas vezes confundido como uma birra ou uma falta de limites, o TOD é um transtorno que envolve padrões persistentes de comportamento desafiador, irritabilidade e oposição a figuras de autoridade. E compreender o que realmente está por trás dessas atitudes é essencial para promover intervenções eficazes e relações mais saudáveis. Para essa conversa especial, teremos a honra de receber um convidado com uma trajetória acadêmica e profissional impressionante. Ele é médico, formado pela Unicamp, especializado em psiquiatria pela Unifesp, especializado também em psiquiatria da infância e da adolescência pelo Einstein, é mestre em neurociência pela Universidade de Coimbra e está fazendo atualmente doutorado em psiquiatria pela USP e pertence ao corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Além de reunir uma ampla experiência no cuidado e compreensão do comportamento humano, Dr. Giocondo é o nosso entrevistado de hoje. Muito prazer, vai ser um prazer falar sobre o tema do TOD. Vamos lá. O que é o TOD, transtorno opositor desafiador? Bom, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador ou transtorno opositor desafiante, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, ou seja, começa geralmente na primeira infância, que vai acompanhando o indivíduo ao longo do seu desenvolvimento, e ele é caracterizado por algumas questões, alguns sintomas que podem ser da ordem afetiva ou da ordem social. De fato, são crianças ali com características de dificuldade de aceitar ordens, com comportamento mais agressivo, ativo, por vezes incomodando seus colegas, e que, de fato, são crianças que no ambiente escolar, no ambiente dentro de casa, geram muito incômodo por um comportamento que desrespeita o limite dos outros, tende a ativamente procurar o incômodo. Então, é algo muito comum, afeta até 11% das crianças e que geralmente vem com outras condições e que o tratamento, seja médico ou psicológico, leva a uma melhora expressiva. Doutor, essa condição é uma condição que ela precisa acontecer em todos os ambientes. Para a gente falar que uma pessoa, uma criança é TOD, tem esse transtorno, né? Ela precisa ter esses comportamentos desafiadores, tanto na escola, em casa, no clube, ou em apenas um ambiente já é critério como diagnóstico? Essa é uma grande dúvida, ao contrário de outros transtornos como TEA, como TDAH, o TDAH que exige que a pessoa tenha esse comportamento de desatenção, etc., em vários ambientes. O TOD, né, a questão opositora, ela muitas vezes é baseada na gravidade. Então, se o sujeito tem um comportamento mais opositor em um ambiente, ele tem um quadro leve, em 2 ambientes é um quadro moderado, 3 ou mais é grave. Então, muitas vezes, os próprios profissionais de saúde, eles acabam descartando um comportamento condizente com o TOD, justamente porque apenas um ambiente a criança ou o adolescente tem tal comportamento. Mas, às vezes, dependendo da situação, dependendo da própria personalidade daquela criança, ela pode se sentir melhor, se sentir mais à vontade em outro ambiente e não se manifestar ali. E outra coisa, né, doutor? Por exemplo, criança, 8 anos, que tem esse comportamento desafiador na escola, a escola relata para os pais. E os pais em casa têm um manejo para ficar toda hora evitando as crises, evitando a contradição ou até mesmo cedendo. Uhum. Então, não é que ela não tem esse comportamento em casa, é que o ambiente pode ser mais permissivo, pode ser mais tolerante, pode fazer ali arranjos de forma que isso não fique tão evidente, diferente de um ambiente
escolar, onde tem regras mais claras, digamos assim. O que eu mais vejo assim na prática, muitas vezes a família tem um alto grau de disfuncionalidade, que é inclusive um dos maiores, se não o maior fator de risco para o TOD. E quando essas crianças são expostas em um ambiente que tem um acolhimento, com uma escuta, com professores, ou um ambiente até esportivo, que há um grau mais positivo, né, de acolhimento, de escuta, o TOD, entre aspas, não se manifesta. Então, acaba sendo tanto um tratamento quanto um critério de avaliação dessa disfuncionalidade familiar, no caso. Isso é justamente o exemplo ao contrário do que eu falei, né? Uhum. Então, o TOD se manifesta em casa e na escola, no clube, na comunidade, futebol, enfim. Isso não é apresentado justamente por não ser um ambiente tão hostil, digamos assim. Exato. Em alguns casos. Uhum. Tá. Porque o que a gente observa na prática clínica é que, geralmente, os casos de TOD, as famílias têm uma comunicação mais violenta, mais impositiva. Então, são padrões comportamentais que acabam reforçando ou até modelando esse tipo de comportamento nos filhos, né? Uhum. Muitas vezes, como você disse, são famílias disfuncionais que acabam ensinando esse padrão de se comportar. É o padrão da casa, é o padrão da família. Uhum. Né? Então, isso é super importante a gente ter em mente que não é incomum. Exato. Quando a gente pensa no TOD, tem 4 aspectos que falam e conversam diretamente com isso que você falou. Primeiro, que é um transtorno muito genético. Até 50% de um dos pais vai ter TOD ou teve TOD na infância, quando um dos filhos tem ou teve. Tá. Então, é amplamente genético. Isso quer dizer, se a criança tem o TOD, possivelmente um dos pais tem uma chance muito grande também de ser opositor, de ter algum conteúdo Perfeito. ali mais disruptivo. Segunda questão, um dos principais fatores de risco é o modelo parental mais coercitivo, baseado em punições, em pouca escuta. Terceiro fator de risco é a instabilidade ou inconsistência parental. Então, às vezes, o pai é muito permissivo, só que às vezes ele bate, depois assopra. Ou seja, essa dificuldade de criar confiança e constância faz também com que o TOD aumente. E outra grande questão são os transtornos comórbidos. Então, no caso do TOD, é amplamente descrito que o TDAH, transtorno afetivo bipolar, são comorbidades muito comuns e são comorbidades muito genéticas. Então, essas crianças muitas vezes são pais, são filhos de pais com TDAH ou com transtorno afetivo Perfeito. bipolar. Isso que você falou é bem importante, né? Porque quando a gente tem esses modelos mais coercitivos, muitas vezes a gente vê uma intermitência nessa educação. Então, ora eu aprovo, ora eu dou ok para algumas coisas que são inadequadas, ora isso é totalmente intolerado, né? Então, você vai criando esse modelo ambíguo que gera insegurança e que gera justamente essa oposição, né? Certamente. Uma dos princípios que estudam o desenvolvimento do TOD, eles alegam que uma das bases por trás do TOD, do contexto de oposição e de desafio, ele vem muito na tentativa de tentar forçar os pais a pelo menos ser constantes, mesmo que constantemente brigando com a criança. É menos pior, entre aspas, Exato. Você ser constante ruim do que você ser ambíguo. Uma das principais teorias por trás do TOD é essa: a criança é opositora para tentar forçar o pai a ser pelo menos constantemente bravo. E aí é importante que não é que a gente está falando seu filho é TOD, então seja agressivo ou então seja bravo. Claro. Não é isso. O que o doutor está tentando explicar é justamente essa família estabelecer um padrão de comunicação. Obviamente, padrões não violentos é o ideal, né? Mas essa ambiguidade, ora eu sou bonzinho, ora eu sou bravo, ora pode, ora não pode, né? E isso acontece geralmente ou o pai faz isso, ou a mãe faz isso, ou o contrário, estabelece uma figura que tudo pode e a outra figura que é o dono da regra da casa. Sim. Então, o fato esse padrão de intermitência, que a gente sabe que é o reforçamento mais poderoso que existe, ele é péssimo, porque ele estabelece um padrão de comportamento opositor. Nossa, então vocês estão falando que o TOD, as pessoas podem estar entendendo isso da nossa conversa, o TOD, ele é causado por conta do modelo parental? Muito sim.
talvez uma das principais causas, de fato, como tudo na saúde mental, é multifatorial, né? Então, a gente vai ter componentes intraútero, como o uso de tabaco, também é super importante no TOD, assim como no TDAH. A gente vai ter modelos parentais, com um alto grau de importância, e aspectos genéticos também têm uma contribuição significativa. E a gente está falando de uma família que talvez, até pelo contexto genético, pelo contexto do que eu falei de uso de substância na gestação, muitas vezes o pai ou a mãe fazem uso abusivo de álcool e a gente vê muito isso com álcool, né? Às vezes o pai, por exemplo, faz uso abusivo de álcool e ele tem uma personalidade naturalmente bacana. Ele é um cara calmo, tranquilo, só que quando ele usa o álcool, ele fica agressivo, fica instável. E se ele é dependente, faz um uso abusivo, muitas vezes ele faz uso com muita frequência. Certo. Às vezes, no mesmo dia de manhã, ele está calmo, tranquilo, à noite bebe, fica irritado, agressivo. E, de fato, quando a gente pensa nos fatores de riscos do TOD, a questão socioeconômica, né, que a gente chama de status socioeconômico, que é pobreza, baixo nível de escolaridade dos pais, acesso à substância, um meio envolto em alta criminalidade, são fatores de riscos muito bem desenhados já. Perfeito. Isso que você está falando é bem, bem relevante mesmo. Uma outra pergunta, a gente tem alguma prevalência maior em meninos do que meninas? Tem, geralmente a prevalência em meninos é maior, geralmente entre 2 e 3 vezes mais prevalente em meninos do que meninas. Também tem há dúvidas quanto à questão do TDAH, porque como o TDAH é muito mais prevalente em meninos do que meninas, talvez limpando esse diagnóstico, ou seja, crianças que têm o TOD, mas não têm o TDAH, talvez puramente TOD, isso que eu quero dizer, a diferença não seja tão grande. Talvez seja mais enviesada, porque é comum vir com TDAH e Entendi. Tendo TDAH é mais comum que seja meninos. Tá. Com quantos anos a gente consegue diagnosticar o TOD? A gente diagnostica o TOD com 5 anos, porque ao redor dos 5 anos se tem estabelecido de que algumas funções cerebrais e mentais, como impulsividade, como respeito a regras, limites morais, que apesar de serem culturalmente diversos, já podem estar bem estabelecidos. Perfeito. Então, antes disso, é difícil uma criança tão novinha ter limites morais, limite entre o seu e o outro, e depois disso, certamente, é para ter algum grau de desenvolvimento. Mas é importante a gente deixar claro, doutor, que antes desse período, né, porque muitas vezes a gente recebe pacientes de 2, 3 anos que as mães relatam, olha, a escola está reclamando, a babá reclama, no clube reclama, no balé a professora reclama, enfim. E a gente, né, geralmente nenhum psiquiatra vai fechar o diagnóstico tão novinho, né, mas a gente já indica a intervenção. Claro. Né? E a intervenção baseada em terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia com bases comportamentais, a gente já sabe que tem bastante resultado nesses casos. E se não for TOD lá para os 5 ou 6 anos, a gente trabalhou de forma preventiva, né? Trabalhou com um modelo parental sendo estimulado, sendo orientado, então não tem malefícios, né? Na pior das hipóteses, você ensinou uma família a ser mais funcional e ter relações mais estáveis, que essa é a grande questão. É claro, além de que mal não faz, se essa família procurou ajuda, analisou algum ponto que talvez tivesse dúvida, muito possivelmente essa criança se beneficiará de alguma intervenção de modelo parental, coaching parental, esse tipo de intervenção. Então, por mais que não seja, caso fosse um TOD, certamente haverá um benefício com esse tipo de intervenção. É importante lembrar que, assim, antes dos 5 anos, com 2, 3 anos, muitas coisas podem gerar comportamentos desafiadores. Então, até a própria falta de linguagem, né, que essas crianças tão pequenininhas têm, podem apresentar como birra ou um comportamento mais desafiador a única forma de expressão linguística que elas têm. E outra, né, a gente tem outras questões, que são a comunicação, como você bem disse, e faz parte do desenvolvimento infantil nessa fase, né, os Terrible Two, a criança desafiar mais, faz parte do desenvolvimento, né? Então, isso tudo tem que ser considerado, e não é que porque isso acontece, a gente vai negligenciar e falar, não, diagnóstico só a partir de 5, 6 anos, então vamos seguir a vida. Não, vamos começar com intervenção, fazer um treino parental,
dá modelos estáveis, e esse é um outro ponto que eu queria entrar com você, sobre o modelo de parentalidade. Né? Porque o que a gente percebe na prática clínica é que crianças com esse diagnóstico têm modelos muito ambíguos. Né? Ou o pai tem um papel de ser muito liberal, ou o oposto, e a mãe muito rígida, ou vice-versa, ou a mesma pessoa, né? A mãe, ora, ela é mais rígida, ora, ela é mais liberal, e o pai também. Então, essa ambiguidade gera insegurança, gera um padrão comportamental instável, né? E a gente sabe que essa instabilidade ela acaba sendo muitas vezes reproduzida pelo filho, né? Pela filha. Então, isso também não pode deixar de ser colocado. Sim, a questão do modelo parental é talvez o principal fator de risco para o TOD. Perfeito. E isso acontece por uma série de coisas. Uma delas é a desinformação. Há um ciclo de retroalimentação. Quando a criança tem um comportamento opositor, desafiador, muitas vezes um dos pais ele comete atitude mais punitivista. Então, isso. Coercitiva. Perfeito. Isso faz com que a criança que é opositora fique mais opositora. Aí mais opositora gera mais punição, e esse ciclo não acaba. Perfeito. Até que esse pai ou essa mãe, ou um dos dois, se esgota. E pelo esgotamento ele acaba desistindo, adquirindo atitudes permissivas, que na cabecinha da criança gera como você mesma falou, uma ambiguidade. Eu não posso confiar nesses pais. E aí, se não gera confiança, porque a própria estabilidade do modelo de cuidado, ao gerar confiança, faz com que essa criança desenvolva confiança em autoridades. E se essa criança desconfia, tem grandes problemas de confiar em figuras centrais de autoridade, ela vai replicar esse modelo que foi aprendido em casa para outros locais, como escola, ambientes de estudo, depois, posteriormente, trabalho. Sim, perfeito. Então, a gente sempre fala, quando vem as crianças, né, a gente vai tratar a criança, sim, mas a criança, ela vive num ambiente. Ela vive numa casa, ela vive numa escola. Então, o trabalho com a família é essencial. Eu falaria, assim, que é o grande diferencial do tratamento. Sem sombra de dúvida. E aí, a gente entrou numa seara que é bem importante, né? Quando diferenciar e como diferenciar o TOD de birra? O que é TOD? O que é birra? Quais são os critérios que a gente pode dar como dicas aí para as famílias, né? Essa é a grande pergunta de milhões. Birra é algo natural. Quando a gente está falando num contexto infantil, é algo natural que não é pervasivo, ou seja, que se constitui em vários ambientes por muito tempo. Então, a gente tem modelos ali de intensidade, frequência e pervasividade, ou seja, no caso do TOD, da oposição, é algo que se sustenta, que é grave, que leva a prejuízos. A birra geralmente é pontual, geralmente é algo, muitas vezes, até característico de um aspecto único. Então, birra por conta de fome, birra por conta de... Tá com sono. Algo até fisiológico, né? Muitas vezes a gente vê em crianças menores porque realmente está com sono e ela não sabe falar que está com sono. A birra é a forma de se manifestar. E outra, a birra, né? A criança ali com 2 anos que está começando a falar, a partir do momento que ela vai ampliando esse vocabulário, Perfeito. A birra tende a ser diminuída. E no TOD isso não acontece. Exato. O TOD ele tem uma característica de que essas crianças elas têm uma escolha pelo TOD. Enquanto que a birra, quando eu tenho outras opções, além da birra, eu vou preferir outras opções, como você mesma falou. Se eu tenho a opção comunicativa, eu posso verbalizar que eu estou sentindo algo, que eu quero algo, eu vou verbalizar. Se eu tenho opções de afeto, eu vou preferir o afeto. Então, sempre haverá uma opção pela outra coisa, enquanto que no TOD sempre haverá uma preferência desses indivíduos pela oposição, pela ameaça. Perfeito. Ainda na linha do modelo de parentalidade, é muito importante a gente deixar claro que o modelo que é dado, estou frisando bastante isso, porque eu acho que é uma temática que a gente vê muito, né? Então, às vezes, a criança elege a mãe como a salvadora e o pai como um punidor. E às vezes é isso mesmo. Às vezes, ou vice-versa, né? Não quero ser machista aqui. Enfim, mas... eu acho que é sobre o papel que cada um exerce nesse núcleo familiar, porque às vezes é uma criança que um dos pais
é agressivo, resolve tudo no tapa, resolve tudo no grito. São sempre punições desproporcionais. Certo. Né? Então, sendo do pai ou da mãe, eu acho que isso é um ponto muito importante. Né? Sim. Não só sobre o afeto e a vinculação que essa criança vai desenvolvendo, mas sobre o modelo de inconsistência. Né? Qual regra que está valendo? A da mãe boazinha ou do pai punitivo? E é engraçado porque a gente vê isso às vezes até com irmãos, né? Por vezes o pai que é o vilão para um irmão, para o outro ele é o salvador. Eles elegem o pai tem o filho de ouro que é João, a mãe é José. E aí José para o pai. Então, assim, isso é importante lembrar que também os pais às vezes são diferentes e precisam ser diferentes em contextos de crianças diferentes. Isso não significa que gosta mais ou que gosta menos ou que prefere. Que cuidados diferentes exigem cuidados diferentes, como o próprio nome fala. E aí, sem um coaching parental, sem intervenções ali de dinâmica familiar, fica virtualmente impossível, né? Para a gente que é da área já é difícil, imagina para quem que nunca abordou isso, não nasce com um manual de instruções. E outra, né? A gente sabe que quando a gente fala em TOD, o tratamento a partir da violência, de modelos coercitivos, só piora, só agrava o problema. Sim. Né? Então, assim, é fundamental os pais terem essa psicoeducação, estarem alinhados. Então, a criança cuspiu, vai todo mundo fazer a mesma coisa. Né? Não é que um dá risada, o outro chama para tomar um sorvete, a babá põe de castigo, a escola manda bilhete, deixa a criança, sei lá, brincar do jeito que quer. É importante... toda essa rede de apoios, lugares que essa criança frequenta, todo mundo está com o mesmo padrão de intervenção. Sim. Isso é importante, até porque a questão desse núcleo mais violento de criação é o principal fator de risco de mau prognóstico para a evolução do TOD virar, por exemplo, um transtorno de conduta. Essa era uma pergunta que eu ia chegar e você já tocou. Todo TOD vai ser um transtorno de conduta na adolescência, entrada da vida adulta, ou não necessariamente? Não, na verdade é a minoria. Cerca de 30%, das pessoas com TOD se tornam transtorno de conduta e cerca de 20%, 30% dos transtornos de conduta se tornam antissociais ou psicopatas. Né? 20%, 30%? Então é uma minoria. Tá. Isso num contexto, por exemplo, brasileiro, em que a gente sabe que as intervenções não estão sendo feitas de forma adequada. Mesmo assim, é uma minoria. Tá. Significa que se tudo fizer de forma adequada, essa taxa deve ser bem menor ainda. É possível a gente, numa criança de 7, 8 anos, que apresenta o diagnóstico de TOD, a gente já identificar alguns padrões mais antissociais ou de uma psicopatia, maltratos em animais? Qual que é a prevalência disso? Apesar de, o transtorno de personalidade antissocial, o sociopata, ele, por definição, exige 18 anos, né? Então, os transtornos de personalidade exigem uma maturação cerebral mais avançada, de forma que não dá para se falar antes dos 18, mas há uma série de indicativos, de fato, de preditores de boa ou má resposta, e aí vai muito nessa linha. Quando a gente pega crianças que têm o TOD, e justamente o TOD ele é dividido em dois fatores, o fator afetivo e o fator social. O afetivo vai muito da irritabilidade, da oscilação do humor, da tristeza, aquela sensação interna de raiva, enquanto que o aspecto social vai muito no incômodo com os outros, com limite, no certo prazer, regras, né? Um certo sadismo na interferência e no mal-estar alheio. Esse fator social, por que os pesquisadores dividiram em afetivo e social? Isso em termos de critério diagnóstico? Critério diagnóstico, a gente chama de cluster A e cluster B. Os 4 primeiros são A, os 4 primeiros são B. Os 4 primeiros da seara afetiva, os 4 segundos da seara social ou normas. E aí, quando a gente tem uma criança com uma prevalência maior de alterações sociais, ela tende a ter um aumento exponencial de chance de se tornar conduta, ou seja, um transtorno de conduta, e que já vai ter uma série de infrações a regras expostas, a vigências sociais, e, consequentemente, uma chance muito maior de se transformar em antissocial. Então, a gente consegue ver alguns red flags, ou sinais de alerta de fato, precoces, como você mesmo falou, a gente vê
Antigamente se falava muito numa tríade, né, que era maltratar animais, enurese, então fazer xixi na cama, e colocar fogo, que é a pirofagia. Isso em qual idade? Qualquer idade. E caiu por terra, ficou uma coisa meio da literatura forense, algo quase um clássico de literatura. Mas o que a gente mais vê hoje é que crianças, quanto mais precoce, tiver mais interferência e desrespeito à vigência de normas sociais compartilhadas, de prazer com o estresse, com a tristeza alheia, maior a chance de evoluir para um quadro, de fato, sociopático. A gente vê, eu tenho uma criança no consultório que eu tratava o irmão, aliás, eu tratava o pai, que tem 40 anos, e aí numa dessas consultas ele começou a trazer os filhos e tudo mais, ele é um caso de TDAH, e eu conhecia o histórico dele, de que ele tinha algumas questões ali de infringir normas, de ter um certo prazer em maltratar outras pessoas, mas nada gritante. Evoluiu bem, tratamos a TDAH, hoje está muito tranquilo. Mas a filha, ela teve um quadro que estava sendo investigado como birra. Quantos anos? Hoje ela está com 6. Mas na época? Na época estava com 3. Ah. Então, tem birra. E foi exatamente essa história natural, que eu acho que esse quadro exemplifica tudo que a gente falou até agora. A psicóloga infantil na época, a gente até divergiu muito sobre isso. Ela falava assim, não, é só birra, só melhora isso, melhora aquilo, eu passava umas tarefas. Eu já tive um olhar, na minha percepção, que ela estava evoluindo mesmo com 3 anos para ela parecia muito inteligente na época, já tinha uma linguagem mais aflorada, tinha aspectos neuropsicológicos mais avantajados comparada com a norma ali da idade. Com 4, 5 anos teve um irmãozinho, e aí com 4, 5 anos começou a maltratar o cachorro, começou a puxar a perna da cachorrinha que era idosa, tentou tacar o irmão da escada com 5 anos. A gente está falando de uma criança que teoricamente começou a entrar no limite da régua para o diagnóstico de TOD, e do meu ponto de vista ela já exibia comportamento de transtorno de conduta, mesmo que isso só faça sentido formal com 18 anos. Do meu ponto de vista, isso precisava ser investigado o quanto antes. Certo. E aí a gente não dá para esperar ter 18 anos e Claro. ver tudo isso acontecer e não fazer nada, né? A gente teve a série do adolescência, né? Então, a criança com 10, 11, 12 anos já cometendo crimes, né? Isso. E aí a gente divergiu muito, né? O pai preferiu acompanhar comigo, a gente mudou a intervenção psicológica, e hoje a criança está muito bem, está com 7 anos, se dá bem com o irmão, coisa de 1 ano e meio de tratamento, mudou da água para o vinho. Talvez intervenção comportamental, orientação parental, coaching parental, intervenção na escola, TCC, criança fez ludoterapia e usou antidepressivo. Pequenininho. Que era muito impulsiva, muito irritada, o antidepressivo gotas resolveu bastante, já tirando, inclusive. Perfeito. E o quanto isso é importante, né? Essas mudanças de fase são muito importantes, muito. né? De 5 para 7 anos, de 11 para 13, de 16 para 18, 19. Essas mudanças são muito importantes porque a gente vê muitas questões psiquiátricas aparecerem nesses momentos, né? Muito. Até pensando no TOD, o TOD ele traz que, assim, você não pode falar em TOD se a criança tem o TOD só com o irmãozinho. Então foi uma coisa que essa psicóloga falou, mas não é TOD porque ela é assim só com o irmãozinho. Aí precisou ser assim com o cachorro, precisou ser assim na escola. A gente vai ficar assistindo isso até quando, né? Exato. Então, que bom que a família agiu, né? No sentido de estar convencido que realmente precisava de um tratamento, precisava de um outro olhar, porque... Mas demorou, viu? Eu imagino. Demorou. Ainda mais porque seu contato não é semanal, né? Fica mais espaçado, é difícil. Tem isso. E assim, tem muito uma questão de negligência por não querer assumir. Tem negação mesmo. Negação, é isso. E aí, às vezes, tem uma questão de culpa. Poxa, será que fui eu que fiz alguma coisa? A culpa é minha. Aí, esse processo de negação, às vezes, demora 6, 12, 18 meses. Pode... E o tempo está passando, né? Tá passando. E as coisas estão piorando. Exato. Eu ia perguntar para você justamente isso, de qual idade que a gente podia dar o diagnóstico de transtorno de conduta. Você já falou que é a partir dos 18. Eu queria que você explicasse aqui para a gente o que é o transtorno de conduta e a psicopatia, porque a gente está falando, pode evoluir para o transtorno de conduta, depois uma psicopatia, só para ficar claro para o pessoal do que a gente está falando. Tá, hoje a gente entende
transtornos disruptivos, basicamente, do ponto de vista leigo, é o transtorno que causa. Pessoas que causam horrores, são disruptivas. Isso está envolvido TDAH, TOD, transtorno de conduta, antissocial. São pessoas irritadas, que ameaçam, que provocam. A gente entende os disruptivos num cesto único. Por quê? Porque muitas vezes eles vêm junto. Não só vêm junto, como eles são longitudinalmente. Então, uma criança que tem TOD, ela possivelmente vai ter TDAH. Um TDAH vai ter TOD e até 50% dos casos. É muita coisa. Você tratar um, melhora outro. Você tratar outro, melhora o um. E aí, quando você não trata o um, o outro piora e pode evoluir para outra coisa. Certo. Por isso que quem trata TDAH hoje em dia, se você fala, poxa, se você não trata TDAH, eu vou continuar desatento só. Não, não é isso. A sua criança pode se tornar um psicopata. A sua criança pode se tornar um criminoso. Isso tem questões públicas envolvidas, sabe? É muito sério. E aí, quando a gente pensa nessa evolução temporal, a gente tem essa divisão do cluster A e B, que eu falei, dos sintomas do TOD, porque os sintomas A, que é a questão de humor, de irritabilidade, tudo isso, está mais associado a um desenvolvimento de um TDAH desatento, está mais associado à ansiedade, à depressão. Coisas mais leves, comparadas com o transtorno de conduta, pelo menos para os outros. Para quem sofre, talvez não. Mas... Não, claro, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer. Mas assim, eu tenho sintomas afetivos, eu divido nessa linha, porque vou ter uma chance ali de 60% a 70% de ter ansiedade e depressão, 50% a 60% de ter desatenção no TDAH. Agora, social, quando tem esse predomínio, que é uma pessoa que não se importa muito com os outros, gosta de incomodar, que tem prazer nisso. Prazer na confusão. Né? Gosta de causar. Prazer no caos. Vai ter uma chance maior de evoluir para um transtorno de conduta, para um transtorno de personalidade antissocial, para um TDAH do tipo mais impulsivo. E aí a gente tem consequências públicas, sociais e familiares maiores, talvez. Né? Perfeito. E sobre a psicopatia? No caso da personalidade antissocial ou psicopática, né, é muito difícil, porque quando a gente pega a literatura científica, eu acho que é muito disso que a gente sempre fala aqui, ela é muito ambígua também. Tem uma escola, isso é uma coisa muito brasileira, tá? De dividir entre uma escola natural e uma escola social. Isso não existe no mundo afora, sobretudo nos Estados Unidos, que é quem grande estuda isso, né? Se você vai para os estudos de Yale, de Oxford, que são os grandes centros de estudo de psicopatia, eles avaliam claramente que é multifatorial, que não tem muito o que questionar, e eu acho que faz muito sentido, porque assim como o TOD, o TOD, ele é um espectro, então eu não trato TOD, pode evoluir para a conduta, eu não trato conduta, pode evoluir para a psicopatia. Bom, se a psicopatia seria a etapa final dessa jornada caótica, não tem como você falar que a causa é só natural, que é intraútero, que o cérebro nasceu alterado. Isso é absolutamente ingênuo. Agora, por outro lado, a psicopatia, sim, ela tem alterações estruturais, crianças com hipóxia, com graus elevados de epilepsia e tal. Tanto que a gente vê os estudos de prevalência epidemiológicos mostram uma associação imensa com psicopatas com QI muito mais baixo do que a média. Aquela impressão que a gente tem da literatura, né? Aquela coisa, quem gosta de true crime, né? Dos assassinos em série, assassino em série, sobretudo aqueles que foram bem-sucedidos por muito tempo, bem-sucedidos para eles, obviamente, né? Não para a gente, eles geralmente têm uma inteligência bem abaixo. Não é aquilo que se vê em literatura, sabe? Não é romantizado. Não. E assim, o psicopata é o último grau, ou seja, são pessoas que... O TOD tem um pouquinho de dificuldade de entender regras sociais e normas. O transtorno de conduta, ele já gosta de infringir essas regras e as faz com muita frequência. O antissocial psicopata, ele não só gosta e faz, como ele sempre faz. É o padrão dele. Aquilo está enraizado e dificilmente ele vai fazer diferente. Ele nem sabe se comportar diferente. Né? Tanto é que é quase bobo. O sujeito é aquele que comete delitos, que pratica... Mente, né? Que mente, por bobagem. Você fala, não tem grandes... É que muitas vezes, nos casos de psicopatia, a gente vê ali uma elaboração não
não quero usar essa palavra, mas não compatível com uma pessoa que tem um QI tão baixo, entendeu? Aham. E aí você fica na dúvida, nossa, ele é arquitetor, ele teve que usar ali de regras sociais, distorceu para o que ele queria e deu certo. Então não parece uma coisa, apesar de ser muito óbvio para quem tá ali vivendo aquilo com aquela pessoa, né? Mas para quem ouve o caso de fora, não parece uma coisa boba, entende o que eu quero Claro. dizer? É uma coisa que faz sentido até para quem está de fora. É que esses casos, muitas vezes, são sujeitos que vivem disso e para isso, e com esse modo de operar a vida inteira. Então, às vezes, você vê uma pessoa que tem uma inteligência normal, às vezes abaixo da média, mas que executa muito bem uma função. Tem um trabalho, faz muito bem, às vezes faz brilhantemente bem. Eu sempre falo, né? Se você vê a síndrome de Savant nos TEA, muitas vezes o paciente com síndrome de Savant ele tem uma inteligência abaixo da média. Sim. Só que ele é o cara que toca piano melhor do que todo mundo. Ele é um da bom história. executor, né? Só que ele faz isso a vida inteira e só aquilo. Aí todo o outro resto ele não faz muito bem. Quando a gente vê serial killers, essas coisas, nossa, mas ele elaborou, teve todo um plano de fuga, teve etc, etc. Mas qual o tempo que ele usou aquilo, sabe? Aquilo às vezes dominou a vida dele e ele faz esse tipo de atuação há 30, 40 anos. Foi tão repetido que ficou fácil para ele. Mas talvez se outra pessoa mais elaborada fosse fazer, para ela seria mais fácil ainda. Só que ela não tem tanto tempo nem disposição para isso, né? Perfeito. São temas bem complexos que a gente está falando, porque a gente sabe que tem mais chance de chegar em tudo isso e a gente não quer que chegue a tudo isso. E quanto mais cedo começar a intervenção, melhor é. Claro, não, sem dúvida. Giocondo, que tipo de medicação geralmente é dado para TOD? Lógico, depende se tem TDAH, se tem outras questões comórbidas, mas no geral. Quando a gente pensa no TOD, então se você está pensando inicialmente no TOD, a gente está pensando automaticamente em TDAH. Como a prevalência chega até 50%, a gente precisa pensar no TDAH porque, às vezes, o cérebro do paciente com TDAH já é mais impulsivo, já são crianças que tendem a ter uma fala mais atravessada e aí você controla o TDAH, melhora muito o TOD. Isso não é tão comum em outras coisas. Então, é bem descrito na literatura que quando a criança tem TOD e tem TDAH, você usar psicoestimulante para o TDAH melhora muito o TOD. Então, a gente precisa pensar nos psicoestimulantes quando a criança tem TOD, por conta da alta prevalência e por conta do alto grau de melhora. Agora, não significa que é um tratamento específico para o TOD. Não existe tratamento farmacológico específico. O que tem é tratar a principal comorbidade, que é o TDAH. Tem medicações que auxiliam sintomas? Sim, geralmente é antipsicóticos, sobretudo antipsicóticos que a gente chama atípicos, né? Novos, como aripiprazol, quetiapina, risperidona, estabilizadores de humor, que ajudam no contexto da raiva, da irritabilidade, da impulsividade, e antidepressivo. Às vezes o antidepressivo ele tem uma função de deixar a criança com alguns segundinhos a mais para pensar, menos irritada, menos irritável. Possível. E, consequentemente, também tratar as comorbidades. Como até 60% dessas crianças têm depressão ou ansiedade, você fica menos impulsivo, fica menos irritado, menos agressivo com a medicação e depois a grande diferença é que quando a criança tem TOD, o uso de medicação geralmente ele tem um bom limite para acabar. Assim, a gente pensa, não é que vai usar por muito tempo, vai controlar os sintomas para a terapia agir melhor. Porque dificilmente a TCC vai funcionar se essa criança estiver muito irritada, estiver muito combativa. Você diminui o sintoma, a TCC age melhor e tira. Perfeito. No caso de suspeita de TOD, eu já vi casos da família falar, não, fui no psiquiatra, ele pediu uma série de exames. Exames por exemplo, né? Eletrocefalograma, coisa de epilepsia, é comum mesmo. É comum? Na verdade, não tem indicação nenhuma de exame, o diagnóstico é puramente na base da história clínica. É uma história clínica que as pessoas dificilmente têm feito, essa é uma crítica também. Muitas vezes se lança a mão da avaliação neuropsicológica, porque eu vejo que os profissionais têm, eu não diria preguiça, mas quase isso, de investigar o contexto, né? Esse contexto precisa ser avaliado, porque às vezes a criança tem uma oposição só ao pai.
E aí você vai avaliar, o pai é super irritado, super agressivo, e essa criança gosta de causar com esse pai porque não se sente confiante perto dele. Isso é muito comum. Às vezes no consultório a gente começa a se dar bem com a criança e fala, nossa, mas cadê o Todd, né? Aqui ele é tranquilo, aí amanhã mas se ele não for também, ele leva a paulada em casa. Pô, não, ele não é Todd, é a mãe que tem uma forma de criar horrorosa. Esses exames, eles são... É importante falar que não é nem ao céu nem ao inferno, né? Não é que não precisa pedir. Eu gosto de pedir avaliação neuropsicológica sempre. Eu gosto de pensar que muitas dessas crianças têm epilepsia. É comum o Todd vir com quadros convulsivos. Isso é interessante. E aí, às vezes, o eletroencefalograma pode ser pedido nessa linha. Tem um mito por trás disso, tá? Na década de 70, 80... tinha muita tentativa. Hoje tem até voltado alguns estudos, tá, com a questão do neurofeedback e tudo mais. Funciona isso? Eu vou te falar que não tem resposta. Quem fala que sim está mentindo, quem fala que não está mentindo. Os estudos são inconclusivos. Tem alguns que são muito bem feitos e que falam que melhora, e tem outros que são muito bem feitos e que falam que não melhora. Então, tá um terreno vazio. Mas voltando, vamos lá. O que acontece é que anteriormente, como não tinha muito, não se sabia muito, teve uma mania de tentar achar correlatos biológicos. Então, conforme a ciência foi evoluindo, agora a gente tem eletroencefalograma, agora a gente tem tomografia, agora tem ressonância. O pessoal ficava com quase um fetiche para poder tentar correlacionar uma nova tecnologia que foi desenvolvida com um potencial de biomarcador. Isso foi acontecendo muito com 3 grandes patologias, TDAH, a psicopatia e o TOD, porque acharam alguns correlatos de convulsões, de ondas cerebrais alteradas no TDAH, que parece, ultimamente, tem sido resgatado e parece que tem um correlato, sobretudo à noite, eletroencefalogramas noturnos. Do TOD, do transtorno psicopático, também não tem nada bem consolidado. Então, pedir um eletroencefalograma pode ser pedido se a criança, por exemplo, tem um histórico de crise de ausência, que é um tipo específico de convulsão, tem histórico familiar de convulsões, aí você pode pedir, mas só se tiver uma suspeita. Perfeito. Ou seja, uma avaliação muito bem feita, né? Que tem que ser realizada, né? Claro, assim, e isso falta, né? Às vezes é mais fácil você pedir um exame, a lógico. família fica feliz. E assim, saber ler o resultado da avaliação neuropsi. Né? Porque se o médico sabe ler ali, ele também vai excluir algumas outras buscas, que eu vejo que é um movimento, às vezes, das famílias, né? De buscando, e vai retardando o início do tratamento. Isso acontece não só no TOD, mas em qualquer transtorno do neurodesenvolvimento. Por incrível que pareça, autismo eu não vejo isso, mas em termos de transtornos mentais, é muito comum, né? Esse é um aspecto muito bonito do TEA, né? Quando a gente fala da intervenção precoce do autismo, sobretudo o pessoal... Ninguém nega. O pessoal da ABA teve uma participação assim que deveria ganhar o Nobel da Paz. É verdade. Porque hoje todo mundo é pacificado. Não, intervenção precoce autismo tem que fazer. Ninguém nega, exato, ninguém questiona. Agora, quando a gente fala em transtorno mental, ainda tem um estigma muito grande. Tem. Você falou em ansiedade. depressão. Nossa, depressão, então, o pessoal... Tanto que no último Congresso Americano de Psiquiatria, teve uma grande iniciativa. A cada congresso, o pessoal tenta fazer, como se fosse uma agenda da COP, né? A COP 30, não sei o que lá. Qual vai ser a agenda da saúde mental agora? A agenda da saúde mental atual, desde o ano passado, tempo é mente. Então, o que isso significa? Quando a gente tinha o avanço, o início das questões de marca-passo, intervenção percutânea, tratamento de infarto do miocárdio, infarto do coração, o pessoal falava, olha, tempo é coração. Quanto mais tempo você tarda para chegar no pronto-socorro, tratar esses sintomas aqui que podem ser um infarto, mais tecido cardíaco você perde, mais grave vai se tornar o quadro. Perfeito. Depois isso evoluiu para AVC. Quanto mais tempo você começou a ter entortamento da boca, fraqueza muscular, demorou para chamar o SAMU, demorou para chamar ajuda, mais você perde neurônio, mais grave o AVC vai ser. Isso mudou para a mente.
Quanto mais tempo você demora para procurar o tratamento de ansiedade, de depressão, de autismo, de transtorno afetivo bipolar, de TOD, mais grave o quadro vai ser. Então, tempo é mente, é o que a gente precisa falar. E a gente vê isso mesmo na prática clínica, né? Às vezes torna mais refratário, mais resistente. Exatamente. Às vezes a gente avalia a criança ali pequenininha, 8, 9 anos. Fiz, mas não aconteceu, o tratamento não foi. Ela chega com 14 anos e fala, gente, é um quadro já... Ele só não é transtorno de conduta porque não tem 18 anos, porque né, tem todas as características. Tem todas as características. E aí, num momento muito, muito mais difícil, né, que a adolescência, de tratar tudo isso. Giocondo, foi muito boa a conversa. Nossa, sempre aprendo um monte. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Acho que foi bem esclarecedor. Obrigado. E se você puder deixar alguma dica para um pai que está ouvindo a gente, uma família, que se identificou com essa conversa, o que eu devo fazer? Estou ouvindo essa conversa e, putz, eu acho que meu filho tem TOD. Qual o caminho? Por onde eu começo? Eu procuro um psiquiatra, procuro a formária? O que eu faço? Primeira questão, eu tenho um filho que ele está recebendo reclamação da escola, reclamação ali no futebol, no balé. Eu preciso ser ativo. Ser ativo significa que reclamação é essa, por quê, investigar, procurar com certeza uma equipe multi. Então, quando a gente fala de procurar psiquiatra, ou tanto faz, pediatra, neuroinfantil, todos os profissionais estão habilitados a identificar algumas questões de desenvolvimento, mas é importante demais a gente ter um olhar multidisciplinar, né? Então, isso significa que um bom psicólogo infantil ele vai ter um olhar diferente do psiquiatra, que vai ter um olhar diferente da fono, da TO, Sim. do professor, do pedagogo, que vão integrar esse modelo aqui. A gente está falando de uma alteração e de um transtorno que afeta muito a criança em vários settings, né? Então, vai ser na casa, vai ser no ambiente escolar, vai ser no ambiente social, e que quanto antes a gente tratar, como eu mesmo falei, em cerca de 67% dos casos, eles remitem totalmente. Bastante, em 67%. Isso na média. Quando a gente pega crianças que estão em tratamento, é cerca de 91%. Perfeito. Olha, baita dado esse. 91% das crianças cujos pais estão tratando, o que significa se a criança está em tratamento? Significa antes dos 5 anos, os pais estão em modelo parental, de treinamento parental. Perfeito. Depois dos 5 anos, as intervenções psicológicas infantis e pedagógicas. Se necessário, o uso de medicação, se necessário, o acompanhamento psiquiátrico. Mas é sempre ficar de olho, olha, essa criança tem um interesse no teu filho mesmo, estudar, tem uma literatura vasta sobre isso, ela tem amigos, os amiguinhos dela têm outros amigos também, ela tem 3, 4 anos, eu tive outro filho, quando eu tive ele agia assim, tirar a dúvida, trazer a dúvida para profissionais com expertise para saber o que é adequado ou não, e naquela coisa, quando você tem uma equipe de qualidade, fazendo o teu backup, estando atrás ali, a intervenção nunca é excesso, sempre vai, com qualidade, sempre vai ser adequado. Perfeito. Muito bom, Giocondo. Obrigada mais uma vez, uma super aula. Valeu. Gostei bastante. Obrigado. Terminamos aqui mais um episódio do Formare Talks, com o Dr. Giocondo falando sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Espero que você tenha gostado. Acompanhe, compartilhe com as pessoas que você acha que você poderá ajudar com esse conteúdo de qualidade. Estamos no Spotify, Deezer e YouTube.